Jogador que responde de forma, eu acho que mais definitiva possível essa tua dúvida, então, essa tua pergunta. O Michael, a gente viu agora o lance do pênalti. Olha quantos caras o Michael dribla no lance do pênalti. O Michael ontem, no segundo tempo, ele fez esse lance brilhante, ele fez o gol. Perdeu um gol patético. Perdeu um gol patético, mas ele fez um que ele corta para dentro, obriga o goleiro lá uma defesaça e deu uma assistência que alguém entrou livre lá e estourou na trave. O Michael era um jogador, assim, rotulado de peladeiro desde que chegou ao Flamengo, porque não conseguia jogar de jeito nenhum. E com o Renato ele joga. E, aliás, quando ele perdeu esse lance... O Renato, o Vitinho tá jogando. O Vitinho. E quando ele perdeu esse lance que você citou, eu também vi no Twitter, tá vendo só o Michael? Aí falam que o Renato recuperou o cara, olha o que ele fez, perdeu o gol, sendo que ele podia passar por não sei quem e tal. Daí um pouco o pênalti, o gol, essa assistência para a bola na trave, ele fez um monte de coisa. Por que ele faz isso? Primeiro, porque não é só uma questão tática, é uma questão de, assim, do treinador entender o jogador que ele tem. Jogador que vive à base de drible, ele fundamentalmente vive à base de confiança. Porque senão ele dribla a primeira vez, perde. Dribla a segunda vez, perde, ele não tenta mais a terceira. Agora, é diferente de um cara que está lá no banco e fala, você vai tentar 10. Você pode errar à vontade porque eu confio em você. Aí ele erra a primeira, a segunda, faz a terceira, a quarta e a quinta. E olha o que ele faz no lance do pênalti. Quem no futebol brasileiro consegue driblar daquela forma tanta gente em espaço curto? É o que ele fazia no Goiás e que não conseguia mais fazer no Flamengo. Do jogo da segunda-feira, a gente comentou aqui, né? O Fluminense no Campeonato Brasileiro vinha de uma eliminação fora de casa na Libertadores, uma posição muito incômoda na tabela de classificação, já teve lá em cima, mas muito próxima na zona de rebaixamento, ia jogar com o líder do campeonato em casa, com o técnico recém-promovido aí, a técnico tampão. Acho que a opção do Marcão na segunda-feira, de um jogo pelo empate, de um jogo mais retrancado, de linhas baixas, como o Fábio Piperno adora falar, né? Eu na minha época era recuado, mas de um futebol menos construtor e mais destrutivo, foi muito acertada. O resultado de 1-1 contra o líder do campeonato não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom. Agora, hoje não, porque é um mata-mata. Então, hoje, um pouquinho ele vai ter que jogar, porque ele não vai jogar no Mineirão, certo? Então, um pouquinho hoje no Newton Santos, o Fluminense precisa jogar. E futebol é resultado, como a gente falou sobre o São Paulo, um confronto de mata-mata, vale até o último segundo. O Flamengo ontem fez o segundo gol aos 40 do segundo tempo e enfiou a faca, fez o terceiro e fez o quarto nos acréscimos. Faz totalmente diferença no jogo de volta, então essa é uma diferença bastante clara nas posturas. E o Flamengo com 1 a menos e entrou no segundo tempo jogadores de ataque, não entraram só jogadores para fechar o Flamengo. Ele tirou a Arrascaeta no meio depois da expulsão e o time melhora. Tudo isso é verdade. Mas é curioso, se a gente olhar pela ótica do perdedor, a história do tilt. O Grêmio me surpreendeu no começo do jogo. Jogou bem no começo. Jogou bem no começo do jogo. Conseguiu neutralizar a dupla Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique ainda em campo, depois ele se contundiu. O começo do confronto foi surpreendente para mim. Porque eu achei que o Flamengo fosse atropelar do começo ao fim. Não sei se foi a chuva, algum frio. Quando ela estava até de luva, eu falei, nossa, mas já porque o time pior tem espasmos, né? Desacostumou rápido. Não, eu sei, mas assim, me surpreendeu. E aí, também, claramente, uma coisa que é muito comum nos trabalhos do Felipão, então não é um caso, são vários casos, como, eventualmente, quando as coisas começam a ir mal num confronto de mata-mata, tem jogadores quentadinhos. Qual era o problema do Wanderson ontem? Pois é. E assim, você percebe que o vestiário, a preleção, o estádio vazio, você escuta muito mais coisa. Quando você coloca a pilha num jogador completamente jovem para um confronto desse, não, porque assim, o Wanderson não tem nada contra o Flamengo. A rivalidade que criou lá dos 5 e tal. O Wanderson não tinha nem nascido. Nem eu, nem o Wanderson. Não tinha nem nascido. Você não? 2019, não. Então, você percebe que, eventualmente, quando se coloca uma carga numa partida, que era a carga do Renato voltar a Porto Alegre, deu para alguns jogadores um peso que eles não foram capazes de administrar. Eu acho que o Wanderson é um caso típico. Porque é um jogador que começou profissionalmente em março, aliás, fevereiro, março, ele ganha a posição de lateral, acho que joga até uma final de Copa do Brasil, ele jogou, né? Vai bem no primeiro jogo, joga o segundo, mas era uma novidade.
Isso faz 5 meses, gente. Isso faz 5 meses. E um jogador que podia ter sido expulso no primeiro tempo também, uma confusão aqui, outra confusão ali, até que quando faz o 3-0 ele também é expulso. Eu acho que a condução do Grêmio, a coisa da zona do rebaixamento, o técnico está querendo provar contra o outro técnico que ele é mais ídolo. Eu acho que o bastidor disso aí ainda vai aparecer mais. Eu li bastante coisa hoje da imprensa gaúcha falando sobre isso. O quanto talvez o Felipão devia ter colocado esse... Não colocar um discurso derrotista. O Grêmio não entrou em campo eliminado porque, vou repetir, fiquei surpresa com o começo do jogo do Grêmio. Mas o jeito que o Grêmio volta para o segundo tempo, com uma faca no dente, achando que... Então vamos atropelar o Flamengo. Tomou 1, tomou 2, tomou 3, assim... Essa coisa de carregar demais, essa coisa de carregar demais pesa. Veja, Paulo, ele tem que entender que tá 2-0 o jogo, confronto mata-mata, e o adversário tá nas cordas, porque o Fortaleza sentiu os 2 gols. Tenta nocautear. Vai, como o Flamengo fez. Nada desse negócio de querer se fechar, segurar resultado, porque... Assim, São Paulo não tem um sistema defensivo seguro. É melhor o São Paulo trabalhar na frente. O Fortaleza, que eu disse ontem, escrevi isso várias vezes, que eu acho que tem a mais inteligente, a melhor movimentação do futebol brasileiro. Fortaleza toma gols, ele perde jogos e tal, porque ele não tem individualmente um grande time. Ele tem um time de bons jogadores. Mas não para de bater. Ele não tem grandes craques. Não, o Anderson não. Mas não para de martelar. Então, mas exatamente, porque ele se movimenta bem. Você vê que, por exemplo, no primeiro gol do São Paulo, o Rigoni pega a bola na frente da defesa. Fortaleza tem 5 jogadores na área. São Paulo tem 1. Então o gol sai por inspiração do jogador de São Paulo e uma falha ali de marcação que poderia ter tentado tirar o espaço. Mas não de posicionamento, não de treinamento. Esse treinamento, essa movimentação treinada, sincronizada, Fortaleza faz melhor do que todo mundo no Brasil. E ontem, isso ficou mais uma vez patente, quando Fortaleza pegava a bola, ele consegue trocar passe sem, por exemplo, dar a bola na fogueira, dar a bola dividida, porque ele sempre vai ter alguém sobrando. Essa é uma movimentação inteligente. É uma espécie de carrossel do Nordeste. O São Paulo não. Os outros eles vão mais na marra. Então eu acho que o São Paulo, no 2-0, não é nem questão... Óbvio que o Volpe falhou, todo mundo viu e tal. Mas era não perder o apetite, matar o confronto ontem.